Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach consultora e hoje eu queria falar com vocês sobre os diferentes estágios de crescimento na carreira. Gary Burnson, CEO da Korn Ferry, consultoria que trabalha com várias áreas do desenvolvimento organizacional e que escreveu o livro Leadership U, ele publicou um artigo falando sobre os diferentes estágios de carreira. É importante contextualizar que, quando eu estou falando aqui de estágios de carreira, ele está muito voltado para as organizações tradicionais, vou dizer assim. Mas, independente disso, ele traz algumas ideias interessantes que também podem ser aproveitadas por quem escolhe outros caminhos, como o empreendedorismo, como um profissional liberal. A ideia básica, e que é similar para muitas opções de carreira, é que, de uma forma geral, com o passar do tempo, você assume responsabilidades e projetos maiores e que eles funcionam como formas de você continuar crescendo e se desenvolvendo. Ele considera 6 estágios no desenvolvimento de carreira. E a partir do que o autor coloca, eu vou acrescentando, como sempre, aquelas minhas observações. As fases são seguidor, colaborador, instrutor, gerente, influenciador e líder. A fase 1, seguidor, é aquela bem inicial, quando a gente ainda está na formação e a gente começa a fazer aqueles programas de estágio e experimentar a carreira na prática. Você ainda não conhece as suas habilidades e tem ainda dúvidas de qual é a sua proposta de valor para um futuro empregador. Você fica muito focado nas tarefas e no que pedem para você fazer. Tudo é novidade. E cada uma delas é uma oportunidade de colocar em prática o que você está aprendendo e de entender como é que as coisas funcionam de verdade. Apesar de ser uma fase muito inicial, é interessante como a gente já consegue perceber várias características da pessoa, os seus talentos, a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo do trabalho. E a partir desses pequenos desafios, já existe a oportunidade de você começar a ir construindo a sua imagem profissional. Aqui a experiência não tem importância, mas sim o interesse, a vontade de aprender, a responsabilidade, o comprometimento. No estágio 2, o colaborador, o desafio passa a ser a capacidade de cooperação com os outros. Como parte de um sistema de trabalho, há foco na eficiência, na capacidade de apoiar o time a crescer e atingir os objetivos. Nessa fase, é interessante porque você começa a entender melhor as suas habilidades, mas ainda de um ponto de vista mais técnico e operacional. Eu sei fazer isso ou aquilo. Você está bem mais focado no seu desempenho e pode colaborar com os demais para que o grupo haja e se comporte de uma forma mais positiva. O estágio 3, que ele chama de instrutor, são aquelas fases iniciais da liderança, muitas vezes numa função de supervisor ou coordenador, ou até de uma liderança informal. É quando a gente começa a desenvolver as nossas habilidades de gestão de pessoas, já que a gente começa a ter que fazer através do outro. A gente sabe o que tem que ser feito e, apesar da gente executar algumas coisas diretamente, a gente tem aquele desafio da delegação para o time, deixando muito claro o que tem que ser feito, como deve ser feito e quando deve estar pronto aquilo tudo. No estágio 4, quando o que ele chama de gerente, é a fase de uma gestão mais madura, mais consolidada. Você começa a gerenciar times maiores, com desafios mais complexos e significativos. Aí vem uma palavra forte que é motivação, e principalmente pensando nas pessoas que vão trabalhar diretamente com você. Você vai dar os recursos e essas pessoas têm que entregar esses resultados. No estágio 5, que é o estágio do influenciador, você, além das suas funções de gestão, você aumenta a sua contribuição para a organização. Então você expande lateralmente, E você assume funções de influência, ampliando a sua atuação perante outros departamentos, outras áreas, através de seus pares, das pessoas com nível hierárquico superior ao seu. O conhecimento da organização, de como as coisas se conectam, como elas funcionam, é uma das habilidades e, mais do que nunca, se relacionar se torna fundamental. Você precisa saber com quem, e qual o objetivo que você tem nessas relações. O estágio 6 é o que ele chama de líder, que em inglês se usa mais essa palavra líder para designar as funções totalmente estratégicas, a liderança mais alta. Nesse momento da carreira, você já tem os processos e o dia a dia sob controle, e a sua atuação principal está em empoderar e inspirar as pessoas. Ao invés de dizer exatamente o que fazer, o papel aqui é de estimular, de provocar novos pensamentos, de dar grandes diretrizes e, principalmente, de promover as oportunidades para que as pessoas se desenvolvam e atinjam seu potencial. Necessariamente, esses estágios não vão acontecer de uma forma sequencial. O que acontece é que a gente precisa dominar as fases iniciais para a gente conseguir dar os próximos passos.
e sempre acumulando algumas funções e habilidades dos estágios anteriores. Um outro ponto é que nem todo mundo irá passar por todos os níveis, ou podem decidir não querer passar. E não há determinado tempo assim fechado para fazer as coisas, né? Ficar 2 anos aqui, 3 anos aqui. Tudo vai depender. Depende do desafio, principalmente do objetivo que você tem para sua carreira e para sua vida. Em minhas conversas com os clientes sobre carreiras, eu ainda percebo que a grande dificuldade está em escolher um caminho. Parece que as pessoas ficam esperando que o resultado de um teste ou de uma avaliação diga assim, você pode ser líder, você não pode ser líder, você deve ser especialista, ou então ser classificado, você é o inovador, você é o executor. Eu trabalho com esses inventários e assessments e posso dizer que eles não são diagnósticos, mas eles são pontos para começar uma conversa, pontos para refletir. Escolher um caminho de carreira implica em abrir mão dos outros caminhos. E isso gera um impacto para você e para as pessoas ao redor, dentro e fora da organização. Mais do que ter um cronograma fechado, querendo assumir uma diretoria antes dos 35 anos ou ser sócio antes dos 40, é aproveitar essa jornada. Aprender, se desafiar e se desenvolver. E com isso, você pode e deve fazer por todas as áreas da sua vida. Quando você for pensar em carreira, faça reflexões mais amplas sobre o que deseja e por que deseja. E que papel essa escolha terá nas outras pessoas da sua vida, na sua família, no seu relacionamento. E ser bem-sucedido vai muito, mas muito além mesmo de um cargo ou de um salário. Pense nisso. Se você quiser continuar essa conversa através das redes sociais, através de perguntas nos comentários do canal ou de qualquer outra forma, meus contatos estão à disposição. E se você tiver sugestões e dúvidas para passar para a gente, não hesite. A gente está aqui, todos ouvidos. Até a próxima.